E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Desejo que o nosso Criador, o Altíssimo Yahweh, venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar de um assunto que eu considero muito importante, que é acerca dos galardões celestiais, a importância de todos eles. Algo que acaba sendo muito deixado de lado pela maior parte do povo que diz ser servo do Pai. Já que essa ideia de que a salvação é somente por acreditar, ela é muito predominante, principalmente no meio cristão. E devido a essa ideia, devido a essa concepção de fé, muitas pessoas elas apenas pensam que o importante é acreditar, que o importante é confessar, e por mais que tenham sim que buscar seguir o exemplo do Messias, as obras no fim não fazem muita diferença. Porém, quando entendemos o que realmente é o galardão, a importância do galardão, tenho certeza que esse conceito mudará completamente na sua vida e você entenderá a importância do galardão. E como eu sempre deixo claro, para que não reste dúvidas, não estou aqui pregando salvação por obras. Não há outro meio de se obter a salvação de sua alma a não ser pelo nosso Messias, a não ser por Yeshua, devido ao preço que ele pagou por todos nós. É o único meio de voltarmos à casa do Pai, de retornarmos para a pátria celestial. Agora, fato é que todo aquele que realmente é renascido do Espírito, todo aquele que se abre para que o senhorio do Messias habite dentro dele, essa pessoa irá passar por uma grande transformação, por uma grande renovação. E essa é a consequência natural de todo aquele que diz ser servo do Pai, de todo aquele que realmente confessa Yeshua como o único e suficiente Salvador. Então é esse o ponto. Então a consequência natural de todos aqueles que seguem o Messias, que o servem, é de fato produzir boas obras. Não há como você dizer ser servo, não há como você dizer que tem fé se você não tiver as obras, porque a sua fé é reconhecida pelas suas obras. A árvore que é você é reconhecida pelos frutos que ela produz, e não apenas pela aparência que ela tem. Todos aqueles que estão conectados na videira, que é o Messias, como fala em João no capítulo 15, esses produzem frutos por estarem conectados na videira. E aqueles que não produzem frutos são arrancados da videira, enquanto que aqueles que continuam produzindo muitos frutos, em prol de agradar o nosso Pai Altíssimo, esses são constantemente renovados e limpos para que produzam ainda mais frutos. Então os galardões é basicamente uma recompensa pelos seus atos, uma recompensa pelas suas obras. Tanto é que nas Escrituras vai falar, não ajunteis para vós tesouros na terra, mas sim tesouros celestiais. Então esses galardões são na verdade os tesouros celestiais que o Messias falou para todos nós ajuntarmos. E esses tesouros celestiais só é possível que nós consigamos ajuntar quando praticamos boas obras, quando seguimos o seu exemplo, quando obedecemos aos mandamentos que o Pai deixou para o seu povo, do qual o Messias disse que é a real finalidade desses mandamentos, a real finalidade da lei. Então, baseado em tudo isso, a partir de agora eu vou ler alguns textos bíblicos aqui para que você possa entender melhor esse conceito do galardão e a importância para todo servo do Pai de buscar sim pelos galardões celestiais, entendendo que primeiramente deve ter a fé, essa fé no Messias. Se não fosse o preço pago do Messias, jamais poderia ser salvo, essa graça, esse favor imerecido que o Pai concedeu a todos nós através do Filho, porém a consequência é que todos esses que foram alcançados por essa graça, alcançados por esse perdão imerecido, é que produza boas obras para honrar o Pai que te concedeu essa nova chance. Então a salvação é pelo Messias, mas quando assumimos a autoridade do Messias sobre nossas vidas, nós produzimos boas obras, e são essas boas obras que irá fazer com que acumulemos no futuro esses galardões celestiais. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 11, veja o que está escrito: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala sobre um conceito muito interessante envolvendo galardão, que não há como você possuir e adquirir esses galardões a não ser que você esteja conectado no firme fundamento que é Yeshua, que é o Messias.
Então ele, todos aqueles que estão conectados nele, esses é que obterão galardões celestiais. Primeiro que não há salvação fora do Messias. Quanto mais você receber e produzir galardões, não é mesmo? Então assim como a salvação só é por meio de Yeshua, também nós só podemos adquirir galardões celestiais se estamos conectados nele. Então mesmo que muitas pessoas produzam boas obras, mesmo que muitas pessoas façam bem, porém elas rejeitam o Filho, tais pessoas não poderão obter galardões celestiais, porque nem salvas elas poderão ser. Entende quão essencial é nós estarmos conectados no Messias e que não há outro meio de se obter salvação, a não ser por meio dele? Então assim também é com os galardões. Se você realmente quer obter galardões celestiais, não importa se é prata, se é ouro, se é palha, se é madeira, é só por meio do Messias. E quando fala que os galardões que passarão pelo fogo e se manterão firmes, só se manterão firmes se eles estiverem conectados no firme fundamento, ou seja, ainda que você tenha feito bem na sua vida, ainda que você tenha feito muitas coisas boas, se a sua intenção não for agradar e copiar o Messias, obedecer ao Criador, tais galardões não passarão pelo fogo e serão queimados. É possível sim que você até obtenha a salvação, devido à confissão da sua fé, devido à disposição sua em seguir o exemplo do Mestre. Porém, se quando você produz boas obras, você não tem a intenção de seguir e agradar o seu mestre, quando você está verdadeiramente conectado nele, todos esses galardões serão consumidos pelo fogo. Agora, todos aqueles que produzem galardões, que produzem boas obras, que obedecem aos mandamentos, que produzem bons frutos, justamente por estarem conectados no Messias, no intuito de obedecê-lo, no intuito de agradá-lo, esses galardões passarão pelo fogo, esses galardões se manterão, e são esses que mantêm esses galardões é que realmente obterão essas recompensas na era vindoura. Então Paulo ele traz esse conceito muito interessante, demonstrando a importância de honrarmos ao Pai através do Filho, de obter esses galardões, de obter essas recompensas, porém é necessário, é essencial que estejamos fundamentados no firme fundamento que é Yeshua. Só assim que os nossos galardões realmente podem ser aprovados. Então a intenção sua ao obter tais galardões, no fim ela contará muito. Até lembrei aqui agora, fazendo esse paralelo com aquele texto de Mateus 6. Lembra quando o Messias falou sobre dar esmolas, sobre orar e sobre jejuar? E quando ele fala que as pessoas fazem isso de maneira hipócrita, no intuito de ganhar a aprovação de outras pessoas, mas aí eu me questiono que essas pessoas que fazem apenas tais obras, ainda que sejam boas, mas apenas com o intuito de agradar outras pessoas, de parecer bonzinho perante outras pessoas, tais galardões não passarão pelo fogo. Agora, quando a pessoa ora, quando a pessoa jejua, quando a pessoa dá esmola, no intuito de realmente agradar ao Pai por amor, por entender a necessidade de praticar tais obras, esses galardões sim passarão pelo fogo, esses galardões sim durarão. Então eu vejo que a intenção do coração, a importância de você realmente obedecer e seguir com sinceridade, com o objetivo incondicional de adorar e servir ao seu Criador, é esse tipo de obra que passará pelo fogo. As obras que não forem desse modo não passarão pelo fogo. Outros textos que demonstram as recompensas pelas obras são os seguintes. Primeiro em Romanos 2, a partir do verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora em Apocalipse 22, no verso 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Agora Colossenses 3, a partir do verso 23, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. João 4, agora, a partir do verso 34, disse-lhes Jesus:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. E por fim, 2 João, capítulo 1, a partir do verso 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então todos esses textos indicam que o galardão, as recompensas é apenas consequência das obras que você pratica. Sei que essa ideia de que basta aceitar Jesus de todo o seu coração e confessar com ele e você será salvo, ela é realmente muito predominante, assim como as pessoas que dizem, mas tal pessoa ela pode se converter no leito da morte e tal pessoa não terá tempo de produzir boas obras, assim como o ladrão da cruz. E realmente é possível sim que algumas pessoas no leito da morte elas reconheçam o Messias como Salvador e sejam salvas, mas não obterão galardão. Agora eu fico me questionando, e as pessoas que tiveram a vida inteira para seguir o exemplo do Messias e usam desse argumento, me desculpa a palavra, mas pífio, para querer justificar os seus pecados de estimação só porque algumas pessoas se convertem no leito da morte. Isso não significa que só porque algumas pessoas se convertem no leito da morte é que o restante das pessoas que têm a vida inteira para produzir boas obras, elas de fato não necessitam produzir boas obras. É bizarro que há pessoas que realmente acreditem nisso, porque as escrituras do começo ao fim falam da importância da obediência e que a desobediência que trouxe a queda e toda a destruição. Portanto, se a desobediência trouxe a queda e trouxe a nossa condenação, o que irá trazer a salvação é a obediência através da fé, como Paulo mesmo fala, como o Messias também fala. A rua, o Espírito Santo, só é destinado para aqueles que lhe obedecem. O Messias só é o autor da salvação para os filhos obedientes, para os que obedecem a sua palavra, a sua verdade e a sua vontade. E como aquele texto de Romanos fala, o Criador recompensará a cada um conforme o seu procedimento. Não há acepção de pessoas. Se a pessoa vive na desobediência, ela colherá o juízo do Criador, enquanto que aqueles que realmente colherão bênçãos do Criador e receberão seus galardões são aqueles que vivem na obediência e sempre se dispõem a fazer a vontade do Pai. Então esses textos aí são muito claros indicando isso. E o galardão é apenas uma forma de você obter as recompensas pelos seus atos. Portanto, quanto mais você faz a vontade do Pai, quanto mais você obedece a sua palavra, a sua vontade, quanto mais você multiplica os talentos que você recebeu, mais galardões você receberá, maior será a sua recompensa nos céus, maior você será no reino dos céus. É como o Messias fala em Mateus 5. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim trazer a real finalidade, eu vim trazer a completude da lei. Enquanto céus e terra existirem, nada se omitirá ou será mudado da lei. Aquele que viola os mandamentos e ensina aos homens será chamado menor no reino dos céus. Por outro lado, aquele que obedece aos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado grande no reino dos céus. Então, basicamente, o Messias está falando aí sobre seguir os mandamentos e ainda ensinar sobre a importância dos mandamentos. Esses que assim fazem é que obterão galardões celestiais. Aí eu pergunto para você, você realmente quer ser apenas um mero salvo? Apenas uma pessoa que só está preocupada com a salvação? Como se você não precisasse honrar ao Pai, ou você é realmente um filho que quer honrar ao Pai em tudo que você fizer na sua vida? E mesmo entendendo a sua natureza pecaminosa, mesmo entendendo que você é falho, você está aberto e você deseja no mais profundo da sua alma e honrar aquele que te criou e obedecer à vontade do Pai que é boa, agradável e perfeita para a sua vida? O que você prefere? O que você acha que no fim contará mais? Então, meus irmãos, é como o Tiago fala, a fé sem obras é morta. É como fala no livro de Apocalipse, no último capítulo. Em breve o Messias vem para retribuir a cada um, dar seus galardões conforme as suas obras. Então sim, primeiro se preocupe em seguir o Messias, em obter a sua salvação, em perseverar no Messias, para que você realmente possa ser contado como um eleito e salvo. Mas ao mesmo tempo busque honrá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser, pois quando você faz isso, você estará acumulando para si
tesouros celestiais, e esses é que realmente são incorruptíveis e nunca hão de perecer, mas sim serão eternos. Então que você busque honrar ao Criador com todo o seu coração, que você busque agir como um filho e não apenas como um mero servo. O Messias mesmo falou, ele nos dá o direito de sermos chamados de filhos. Ora, um filho não quer obedecer ao seu pai para agradá-lo aqui nessa terra? Quanto mais agradar e obedecer ao nosso Pai Celestial, que é perfeito e sabe qual é o melhor para nossas vidas, não é mesmo? Então que você seja assim, um servo, um filho que deseje honrar ao seu pai, que deseje refletir o caráter do pai a todo momento, que decida viver o evangelho, resplandecer a luz que vem diretamente do alto, que não vem de você, para que mais pessoas reconheçam o seu testemunho e queiram beber dessa mesma fonte que você está bebendo. É isso que eu desejo que você busque, é isso que eu desejo que toque no seu interior. Quanto mais assim você fizer, quanto mais você se sujeitar à vontade do Pai, maior será a recompensa, maior será o seu galardão, maior você será no reino dos céus. Os servos do Pai ao longo da história, Abraão, Moisés, até mesmo os discípulos, os apóstolos ou os profetas, todos eles com certeza obteram grandes galardões celestiais. Por quê? Porque o foco deles era primeiramente agradar e fazer a vontade do Pai, para as demais coisas do dia a dia serem acrescentadas, quanto mais o nosso Messias que hoje se assenta à direita do Pai, por tudo que ele fez por todos nós. Isso é o que mais importa, o resto é apenas consequência. A frutificação é uma ordem, é um dever de todo aquele que confessa o Messias como o único e suficiente Salvador, de todo aquele que realmente se diz servo do Pai. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz a vontade do Pai. Só adentrará no reino dos céus aqueles que realmente fazem a vontade do Pai que está nos céus. E honestamente, não se importe se as pessoas irão te julgar. A maioria realmente vai te julgar, porque a maioria não quer seguir esse mesmo caminho, o caminho da salvação, e quanto mais de obter galardões celestiais, é um caminho apertado, é uma porta estreita. Portanto, entenda que a maioria realmente vai te zombar, vai te chamar de louco, mas isso faz parte. Inclusive, se você for perseguido por amor ao Messias, por amor ao Evangelho, por obedecer à verdade, você obterá galardões celestiais. É uma bem-aventurança, grande será a sua recompensa. Como é falado em Mateus no capítulo 5, dos versos 10 ao 12. Dê glórias ao Pai se você é perseguido por defender o Evangelho diante dos homens e não negar o Messias em nenhum momento. Isso faz parte. Eu mesmo recentemente passei por umas situações e glórias ao Pai por isso. É uma bem-aventurança. Quanto mais isso acontece, mais eu tenho vontade de glorificar ao Pai e mais eu sinto que estou seguindo esse caminho, sempre entendendo que preciso perseverar, que todos nós corremos o risco de cair, mas que vale a pena perseverar até o fim. Haverá uma recompensa. Todos aqueles que forem mártires, todos aqueles que derem a sua vida pelo Evangelho, grande será o galardão, grande será a recompensa. Todos esses obterão a vida eterna e muitas riquezas celestiais. Eu espero que isso toque no seu coração, na sua alma, e que você, como filho, deseje obter esses galardões celestiais. Agradando ao seu Criador, aquele que te criou, agradando ao seu Mestre, aquele que te concedeu uma nova chance, por amor, por misericórdia, por graça, porque nós merecíamos a morte, todos nós estávamos mortos, mas por meio de Yeshua nós somos vivificados e ressurretos. Mas desejo que o Eterno venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Shalom a todos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.